Olá, vamos apresentar hoje uma edição especial sobre conciliação. A tecnologia utilizada no TRF da Primeira Região para estimular a conciliação através de videoconferência. Conheça os principais projetos sobre conciliação que vêm sendo implementados na Justiça Federal da Primeira Região. Nossa entrevistada da semana é a coordenadora do SISTICOM, Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. A Semana Nacional da Conciliação foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2006, como um esforço concentrado para conciliar o maior número possível de processos em todos os tribunais do país. Todos os anos, no mês de outubro, uma campanha nacional envolve os tribunais brasileiros para que selecionem processos com possibilidades de acordo. Em Brasília, foram realizadas 800 audiências para o mutirão de conciliação da Justiça Federal. A maior parte dos casos escolhidos para tentativas de acordo foram sobre financiamentos habitacionais e danos morais. Confira na reportagem de Rafael Braga. A Semana de Conciliação, que funciona como uma força-tarefa para divulgar a cultura do acordo, é mais uma oportunidade para pôr fim a processos que se prolongam por anos na Justiça. É o caso de Carlos Eduardo. Ele teve o nome negativado indevidamente depois que um banco oficial não reconheceu o pagamento de um boleto que ele fez dentro do prazo de vencimento. A dor de cabeça acabou agora. De alguns anos que poderiam estar aí para frente e eu perdendo tempo, perdendo energia, perdendo coisas da vida em prol de um processo que, para te falar a verdade, nem foi tão alto. Eu sempre passo por audiência de conciliação e 80% dos casos eu faço a conciliação. Eu acho que a gente ganha mais. O alívio só é possível devido à disponibilidade das partes em dialogarem e chegarem a um consenso. E também graças ao trabalho de conciliadores como a advogada Juliana Torquato, que é voluntária da Justiça Federal. As pessoas têm a oportunidade aqui de acelerar todo o procedimento, a demanda aqui não dura tanto quanto duraria no processo comum e as partes saem com a satisfação de terem sido ouvidas, de terem sido compreendidas no seu problema, assim como um todo. Em Brasília, a Justiça Federal já realizou mais de 1.800 audiências de conciliação só neste ano de 2015. Os acordos, que chegam a 70% dos casos, ultrapassam os 11 milhões de reais, o que mostra que a conciliação tem se tornado uma medida viável para as partes resolverem seus problemas jurídicos. Esse advogado explica que a cultura do acordo já faz parte do banco que ele representa. Nós somos parceiros da Justiça Federal desde os primeiros mutirões, desde a primeira Semana Nacional de Conciliação, já estamos aí na 9ª semana, e a Caixa busca introduzir essa cultura da conciliação introduzir ela no seu dia a dia, certo? Tanto aqui dentro, com os casos que já chegaram aqui no Poder Judiciário, como também buscar a conciliação, buscar a mediação naqueles casos que ainda não chegaram até aqui. Segundo a juíza federal que coordena os trabalhos da Central de Conciliação em Brasília, os processos separados para o mutirão realizado em novembro envolveram, dentre outros, problemas como financiamentos habitacionais e anuidades pagas a conselhos federais. A grande importância desse movimento é mostrar à sociedade, ao jurisdicionado, a todas aquelas pessoas que têm demandas e que querem resolvê-las, né, que há vários caminhos, em especial a conciliação, porque é um caminho mais rápido, mais fácil, né, e que da mesma forma faz as pessoas resolverem seus litígios. Veja depois do intervalo a tecnologia a serviço da conciliação.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, as conciliações são realizadas também por videoconferência. A tecnologia proporciona economia de recursos para o judiciário e de tempo para as partes envolvidas no processo. Confira na reportagem. Um monitor, uma câmera, um microfone. Com esses equipamentos básicos, é possível finalizar, em uma ou duas audiências, processos que se arrastam há anos na Justiça. Toda semana, o TRF da Primeira Região realiza várias audiências como essa, onde de um lado da tela estão as partes, autor e réu, e de outro, representantes da Justiça. As conciliações por videoconferência são de processos que subiram ao tribunal após as partes apresentarem recursos. Neste aqui, que envolveu mutuários da Caixa Econômica Federal, iniciado ainda em 2006, bastaram 20 minutos para a questão ser resolvida. A Caixa Econômica, em geral, faz boas propostas e que acaba sendo vantajoso para a parte, porque é um dinheiro que ela recebe rápido e não tem que esperar o transcurso todo do processo aqui no âmbito do tribunal. Né? Os gabinetes, na verdade, infelizmente, estão abarrotados de processos e a conciliação é uma coisa que a gente faz rápido. As partes sentam, negociam e acabam saindo com um acordo bom para todo mundo. O sistema de videoconferência também facilita a organização dos mutirões de conciliação. A tecnologia possibilita a realização de reuniões em tempo real com as centrais de conciliação de 13 estados e do Distrito Federal. E isso ajuda na revisão dos procedimentos que são adotados nas audiências. É a tecnologia servindo como mais um estímulo à conciliação entre os cidadãos que procuram o judiciário. É uma oportunidade para a população, para os cidadãos conseguirem ter acesso a uma justiça mais rápida, mais célere, mais econômica, né? Não se faz perícia, não se discute efetivamente o mérito dos processos. A gente, em conciliação, às vezes a parte fica querendo discutir assim, não, mas e quanto que ficaria a correção monetária? Eu digo, não, a gente aqui tá o todo, qual é a sua dívida toda? Você está ganhando um desconto X. Não vamos discutir judicialmente quanto que você ganharia, porque senão a gente perde o princípio da conciliação. A conciliação é, você acha vantajoso você pagar isso pela sua dívida atual? Depois do intervalo, vamos conhecer os desafios da conciliação em um tribunal com dimensões continentais como o TRF da Primeira Região, em uma entrevista com a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. A Semana Nacional da Conciliação é uma campanha de mobilização realizada anualmente, que envolve todos os tribunais brasileiros, que selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas para solucionarem o conflito. Aqui no TRF da Primeira Região, a conciliação é realizada o ano inteiro. Este trabalho é acompanhado muito de perto pela desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, que é coordenadora do SISTICOM, Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região. Bem-vinda ao Inteiro Teor, doutora Maria do Carmo. Muito obrigada. Mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui para levar conhecimento dos telespectadores da TV Justiça o que nós fazemos em termos de conciliação. E é um trabalho magnífico, especialmente por ser a Primeira Região, uma região de tantas realidades diferentes. Então, estou aqui muito feliz, terminando o ano, com as nossas avaliações de sucessos e insucessos que tivemos para melhorar cada vez mais. E foi um ano de muitas realizações. Vamos começar falando do Anel Rodoviário, que é um projeto grandioso que envolve mais de 8.000 famílias. Em que fase está essa conciliação? Na verdade, essa conciliação nós nem chamamos, é um projeto dentro da conciliação
que envolve realmente mais de 8 mil famílias, num total de quase 34 mil pessoas, porque a avaliação que fizemos. Esse é um projeto em que o parceiro nosso é o DENIT. O DENIT, o Ministério da Cidade, a Caixa Econômica, o Governo do Estado, o Governo Municipal, o Governo Federal. E hoje esse projeto está, eu digo sempre, é um projeto que já está acontecendo, não é um projeto de papel. Hoje nós já temos avançado com a desocupação humanizada. Fizemos já, durante esse ano, uma desocupação humanizada de quase 600 famílias. Então é um projeto que já está andando e a tendência é crescer cada vez mais, para que possa, então, retirar dessas famílias de forma digna, possa, então, o DENIT abrir o anel rodoviário com esse projeto de 30 anos de ampliação do anel que eles não conseguem fazer, justamente porque eu chamo de omissão do Estado. O Estado, ao se omitir, ele permitiu que essas famílias ocupassem essas localidades e que impede com que o DENIT possa dar andamento a esse projeto de 30 anos. A senhora fala dessa desocupação humanizada e é importante dizer que, inclusive, foi alugado um espaço que funciona como casa de passagem para essas famílias. Como é que é esse lado humano, esse trabalho que está sendo feito com essas famílias, que elas saem de lá, são acolhidas, vão para um aluguel temporário? Sim, esse projeto ele tem várias vertentes. Todas as vertentes, eu acredito assim, é um elo que vai se interligando. Nós conseguimos a locação de um local, um imóvel de 40 mil metros quadrados, com 4 mil metros de área construída. Esses nós passamos a chamar casa de passagem. Nesta casa de passagem, as pessoas ficarão lá muito bem acolhidas, só que lá elas vão desenvolver trabalhos. E vai haver várias oficinas. Entre essas oficinas, nós vamos oferecer oficina para pedreiro, lajotista, que eles chamam, pintor. Por quê? Essas pessoas farão mão de obras para Minha Casa Minha Vida. Nós já temos um espaço para a construção de 1.000 unidades. Essas pessoas trabalharão nessas unidades, trabalharão efetivamente. As empresas terão que contratá-los, ou seja, eles terão uma formação. Eles, por si, estarem ali, trabalhando naquela casa, terão um amor àquele local. Eu digo sempre assim, eu não admito paternalismo. Eu admito que nós temos que dar um desenvolvimento a essas pessoas. Então, nós temos vários projetos. Tem esse caso de passagem. As pessoas retiradas, tivemos que retirar debaixo de viadutos, pessoas que estavam correndo seríssimos riscos de vida. Aí nós colocamos em aluguéis sociais. Esses aluguéis sociais são pagos pelo DENIT, pela União, até que nós possamos acomodar essas pessoas. Alguns voltam para suas origens, outros conseguimos comprar o imóvel para que eles possam se utilizar, morar, porque algumas dessas pessoas têm título de propriedade dessas áreas. Realmente é uma outra forma de pensar a justiça. É uma forma de executar, porque nós temos várias decisões transitadas em julgado que não foram executadas até agora, exatamente pela impossibilidade de execução. Então, hoje, a Justiça Federal, neste projeto de conciliação, ela traz também uma fórmula de executar os seus próprios julgados. É um a mais dos juízes? É um comprometimento maior dos juízes? É um trabalho maior do juiz? Então, na verdade, esses juízes todos estarão com um a mais, com o acúmulo de suas funções, mas objetivando o quê? O cumprimento das decisões judiciais, de forma que torná-las exequíveis, que até então não era possível, justamente pela essa incapacidade do Estado em desenvolver esse projeto de desocupação. Então, a Justiça Federal teve que assumir, os próprios órgãos pediram, porque efetivamente os órgãos entre eles não conversam, então há uma dificuldade muito grande. Então, esse projeto, dentro da conciliação, é considerado um projeto piloto, inclusive o DENIT pede a nossa ajuda para replicar em outros estados que têm vários problemas parecidos, não iguais, porque esse é o maior do Brasil. Esse é o maior problema que o DENIT tem do Brasil, é esse do anel rodoviário, mas será replicado em outros estados. Agora, e a Serra da Canastra, como avançou esse ano, que também é outro projeto grandioso? A Serra da Canastra continua avançando. Ontem, infelizmente, eu não pude participar, mas tivemos há pouco tempo uma reunião com o CMBio para desenvolver agora um outro, dentro da Serra da Canastra,
a questão dos canastreiros, dos moradores que são proprietários das minas de Quartzito. Então, essas pessoas foram também retiradas de lá. Há um problema de segurança muito grande lá, porque há trabalho escravo nesses locais. Então, nós também estamos entrando para conseguir dar uma solução a essas questões que estão lateralmente acontecendo lá na Serra da Canastra. E lembrando que a Serra da Canastra é onde é produzido aquele cerro, desculpa, é que o cerro queijo, também produz queijo. É o queijo da canastra, né? Até tradicional. O cerro é a terra da ministra Suzete Magalhães, que também tem o queijo dela. E aí nós disputamos o queijo da Serra da Canastra com o queijo do cerro. Isso. Mas o queijo do Serra da Canastra é um queijo maravilhoso, que, na verdade, é produzido ali no pé da serra, onde nós temos os nossos projetos, todos são ali. Então, próximo a São Roque, São José do Barreiro, onde nós já fui 2 vezes, e conseguimos muita coisa ali, pelo menos dar esperança àquele povo. Certo. Agora, a primeira região é imensa, então a doutora Maria do Carmo viaja por toda essa primeira região. A senhora esteve também na Bahia, tem conciliação com indígenas. Como na verdade, nós essa temos, experiência em conciliação? Nós temos um embrião em Ilhéus. Dr. Lincoln, um juiz também muito sensível. Dr. Lincoln, quando chegou em Ilhéus, a situação estava tão grave, que o Exército estava nas ruas e a Defesa Nacional também, por força dos conflitos que estavam tendo lá, entre os índios e os agricultores. Sua Excelência chegou, conseguiu apaziguar, criamos um embrião de negociações, de conciliação entre as comunidades indígenas e os agricultores. Estive em Ilhéus agora, nós tivemos uma reunião justamente para poder dali continuarmos a fazer este projeto de conciliação. O mais interessante, Vera, eu até te digo, é que é a primeira vez que as duas partes conversam de forma social. Interessante. Né? Então, eu até achei interessante que lá eu conheci umas caciques mulheres. Olha. Eu achei, então, pajé mulher. Né? Achei interessante. E o mais interessante é que eles estão conversando entre eles. Tomam café juntos, conversam, bate-papo, comentam questões que antes era quase impossível isso, praticamente impossível, não havia uma animosidade muito grande. Então, o Dr. Lincoln está conseguindo colocá-los na mesma mesa para conversar. E eu estive lá com eles, conversamos muito, eles têm grandes preocupações com os processos de demarcação, os próprios agricultores abrem mão de parte de suas terras em favor dos indígenas. Mas é muito interessante, é um embrião. Mas a tendência é crescer cada vez mais. Vamos ver se em 2016 a gente vai lá fazer uma reportagem Deus especial. Permita que isso aconteça. Que o grande objetivo da conciliação, inclusive agora, já de forma congente no Código de Processo Civil, é tirar essa questão da litigiosidade. Inclusive, nas universidades, hoje, nós temos projetos para que se insiram no contexto dos seus, do currículo escolar, incluir a conciliação. Porque o advogado, o aluno, né, desde o primeiro momento que ele se senta à cadeira da universidade, é dito para ele que tem uma litígio, nunca se parou para pensar, olha, vamos começar numa conciliação, ou seja, o papel do advogado é muito importante nesse momento. Então, ao ir buscar a pretensão jurisdicional, busca-se também automaticamente a conciliação agora no Código de Processo Civil, a necessidade de passar primeiro pelas conciliações. Certo, a gente exibiu no programa também a negociação que é feita aqui na primeira região por videoconferência. Como é que está sendo? Sim, exatamente. Diminuir as distâncias? É que nós temos uma região vasta, né? São 14 estados com a jurisdição direta. Então, nós podemos fazer conciliação. Só que as pessoas têm dificuldade de acesso. Então, para que facilitarmos essas negociações, temos a videoconferência. E está dando muito certo, muito certo. Conseguimos colocar na ponta o advogado à parte, na outra ponta o ente público, que fica aqui em Brasília, e com isso nós temos conseguido chegar a um bom consenso. Agora, doutora Maria do Carmo, para aquele cidadão que está nos assistindo nesse momento, que tem um processo e que gostaria de conciliar, que caminho ele pode fazer para chegar até a conciliação?
aqui na segunda instância, ainda não conseguimos incluir isso na primeira instância. É uma questão de informática, até uma certa dificuldade. Mas aqui na segunda instância, todo o andamento processual, basta acessar o site do tribunal, tem um andamento processual e em cima tem Quero Conciliar. Basta clicar no Quero Conciliar. Ao clicar naquele link, ele faz um resumo do seu processo, da pretensão de acordo que ele queira. Esse dado me é passado, as meninas da conciliação me passam. Eu peço esse processo de que gabinete for, eu vejo esse processo, dou uma analisada. Se eu sentir que há viabilidade, eu encaminho ao ente público que está nos autos. O ente público vai analisar se é possível ou não essa conciliação e dará uma resposta. E digo mais, nós estamos num momento difícil porque os procuradores federais estão com as suas reivindicações justas, diga-se de passagem, de salários, de pretensões de diárias, de equiparações. Perfeito. Só que, de alguma forma, a conciliação é voluntária. Não é uma intimação, diferentemente do processo judicial que você intima, não comparece e você aplica a revelia. Na conciliação, você chama para ajudar. Então, antes desses momentos que estão passando os procuradores federais, eu enviava esses processos com o Quero Conciliar e eu tinha um retorno de 30% de conciliação. Então, há um interesse do ente público hoje, despido daquela antiga realidade do direito indisponível, não posso conciliar. Hoje é diferente. Hoje o ente público ele tem pretensões de conciliar, ele quer conciliar, ele quer também reduzir essa carga de processo que também tem. Se essa carga nossa é grande, ele também é mesmo grande para eles. Certo. Então isso faz com que eles busquem essa conciliação. E eu ontem, com muita alegria, eu vi o ministro Ricardo Lewandowski tocar num assunto que me é muito caro, a questão das execuções fiscais. Então, dentro do meu processo conciliatório, eu encaminhei ao Procurador da Fazenda Nacional, então o ministro Mantega, e agora está com o ministro Joaquim Levy, um projeto, um apanhado que fiz das execuções fiscais que hoje estão no nosso acervo, em grau de apelação, valores inferiores a R$20 mil, e com 5 anos de paralisada aquela execução. Não nos adianta aqui dar provimento a essa apelação, ela vai voltar para a vara de origem e lá vai ficar mais 5, 10 anos. E isso significa, no contexto do Brasil, isso dados do IPEA, execuções fiscais no Brasil desse tipo representam 70%, ou seja, 000 alguma coisa. Então, o que eu passei foi no sentido de que eles desistissem dessas execuções, que o custo para o Estado é muito grande. Cada processo desse custa uma média de R$10 mil por ano. Então, imagine você querendo cobrar R$2 mil, gastando R$10 mil. E essa proposta está nas mãos do procurador, do ministro da Fazenda, com a anuência do ministro Adams, que já deu de acordo, e eu ontem o ministro Lewandowski exatamente buscando também diminuir essa carga de execuções fiscais. Tudo dentro de um processo conciliatório, porque não é renúncia fiscal. Ao contrário, é trazer para dentro do tribunal o interesse da União revestido em não gastar. Aí é uma economia que se fará. Então, tudo isso dentro do processo de conciliação. Certo. Então, vamos esperar aí. O 2015 está encerrando, um 2016 com mais conciliação e menos litígio. Bem-vinda, compareça sempre. O nosso programa é uma satisfação. Pois o prazer é meu e desejo a vocês, a todos da equipe e a todos que estão nos assistindo, que realmente... que nessa passagem de ano haja muita paz, muita sabedoria e que o processo conciliatório nasça de cada um, inclusive dentro da sua própria entidade familiar, que isso é o mais importante. Certo, obrigada. O Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal e na nossa página no YouTube. Até um próximo encontro.